Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, o que revela o PIB do agronegócio? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje a nossa convidada é a Nicole Renaud, ela que é pesquisadora de macroeconomia do CPEA e parceira da CNA nessa iniciativa, inclusive relacionada a divulgar o PIB do agronegócio. Então, seja bem-vinda, Nicole, é um prazer ter você aqui com a gente, falando com os produtores e outros interessados nesse assunto tão relevante para o setor e para o Brasil. Oi, Natália, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, né, a todos, o prazer é meu tá aqui participando, falando desse assunto que eu gosto tanto, então eu que agradeço o convite. E você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bom, Nicole, a gente tem ainda vivenciado, situações que têm impactado bastante a economia, o crescimento dos países, tanto a pandemia de Covid, que já vem de alguns anos, e agora, em 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que também é ainda realidade, sem uma perspectiva de término. Ambos esses fatos influenciam a produção e o consumo de alimentos, então a gente vê uma mudança decorrente desses fatores, desses fatos que ocorreram nos últimos anos, tanto no desenvolvimento da economia, também na produção e no consumo durante a pandemia, alguns países ainda que ampliaram a produção, outros com consumo mais arrefecido, e aí com a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teve um problema mais relacionado à oferta, de alimentos, então de trigo, de milho, e alguns países recuperando o seu consumo, buscando outros mercados. Relacionado à questão econômica, vemos também uma perspectiva positiva de crescimento do Brasil, do PIB Brasil, enquanto outros países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, aí com uma possibilidade de recessão, a União Europeia também, com uma crise séria, energética, uma possibilidade de recessão. No caso da China, a gente teve uma revisão do Banco Mundial recente de crescimento do PIB, que em 2021 cresceu cerca de 8%, e agora com uma perspectiva para 2022 de 2,8%, que talvez até o Brasil possa superar o PIB da China, a gente ainda não sabe, para 2022. Mas assim, só contextualizando que a gente tem questões que influenciaram bastante a produção, consumo e as economias dos países. Então, voltando agora para o assunto que é muito importante, falando mais do agronegócio em si, também da agropecuária, eu já queria passar para você para trazer um pouco para a gente esse significado do que é o PIB do agronegócio, que foi recentemente divulgado, o que ele revela e quais que são, o que é considerado no cálculo desse PIB do agronegócio brasileiro. Bom, Natália, super importante essa contextualização, até porque toda essa reviravolta que a gente tem vivido nos últimos anos, pelo bem ou pelo mal, atraiu muitos olhares para o setor, O agronegócio, ele está no centro dessas discussões todas que estão se desenrolando e, inclusive, isso atraiu olhares também para o PIB do agronegócio, e há realmente muita dúvida ainda sobre o que é esse indicador, o que é agronegócio, o que é agropecuária, então vai ser super legal a gente ter essa oportunidade de esclarecer um pouquinho. Até eu me confundi, na fala, fui falar agronegócio, já quase falei agropecuária, mas realmente aqui. Espero conseguir esclarecer, Algumas coisas são simples, outras um pouco mais complexas, mas vamos lá. O PIB do agronegócio, como o nome dele diz, ele envolve um cálculo para esse setor agronegócio, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a definição desse setor, mas é um cálculo, então, para esse setor, desse indicador que é amplamente conhecido, utilizado, é uma medida bem global, bem compreendida, que é o Produto Interno Bruto. O PIB, de qualquer setor e de uma economia, ele é uma medida sumária, ele vai sintetizar ali no indicador único o desempenho econômico, de um país ou aqui do nosso caso de um setor. Isso pode ser visto, por diferentes perspectivas. O PIB, ele quantifica
identifica e apresenta nessa forma, né, de um indicador único, o esforço produtivo de uma economia ou de um setor, a dimensão econômica, né, nós utilizamos muito esse termo, né, a dimensão econômica de um setor, do agronegócio no caso, ou se a gente utilizar uma definição formal, né, o PIB é a soma dos bens e serviços que esse país ou esse setor produz. E um aspecto que eu acho importante, que gera muita dúvida, então eu acho legal comentar aqui, e que tem a ver com essa questão de definição, o que é PIB, né, exatamente, é o seguinte: quando a gente mede o PIB de um setor, como a gente faz aqui no CIPEA, né, nessa parceria já de longa data com a CNA para o agronegócio, a gente tem que adotar uma forma de cálculo que chama valor adicionado. Essa é a medida importante para avaliar, é a medida relevante, né, para avaliar o esforço produtivo ou a dimensão econômica de um setor. Isso é uma coisa técnica, mas eu vou explicar aqui de uma forma simples, porque eu acho super importante que, inclusive, né, o pessoal do agro em geral saiba explicar isso para quem não é do agro, né, ajude aí o CPEA nessa missão, digamos assim. E por que exatamente, Natália? Se a gente pensa na produção de um setor, ela é utilizada na produção dos outros, em sequência, né, numa cadeia. Então, por exemplo, se a gente pensa, o trigo é agronegócio, ele vai ser insumo na produção da farinha de trigo, que também é agronegócio, e novamente a farinha de trigo vai ser utilizada na indústria, né, de panificação e de massas, que também é agronegócio. Então, se a gente soma a produção de tudo isso, isso vai estar errado, né? Claro, a gente estaria fazendo uma dupla, tripla ou quádrupla contagem das coisas aí, uma enorme superestimação. Mas isso não é feito, né? Para a gente calcular o PIB do agronegócio, como deve ser feito mesmo, a gente sempre tem que descontar da produção de um setor o que esse setor adquiriu de outros setores, né? Então, de fato, o que a gente mede no PIB do agronegócio? O quanto o setor e os seus subsetores, seus segmentos agregaram ou adicionaram de valor na economia exatamente para eliminar esse tipo de dupla contagem. Então, por exemplo, né, o PIB do trigo é contabilizado na agropecuária. Quando eu vou ali para a agroindústria, o que eu vou contabilizar se eu estiver olhando, por exemplo, para a indústria de farinha de trigo? O que essa indústria agregou em cima do trigo que ela comprou, é só esse adicional, né? Então, respondendo aqui por fim essa pergunta de uma forma rápida, o que a gente pode dizer? Que o PIB do agronegócio é uma medida síntese do valor que o setor adiciona ou que o setor agrega na economia brasileira. Bom, ficou bem didático, e ainda complementando o seu exemplo, a gente tem a parte o segmento de insumos, né? Que também, ali, antes da produção de trigo, tem o segmento de insumos, que o produtor também agregou um valor ali depois com a utilização dessa matéria-prima para a produção. Então, exatamente. Então, o valor adicionado já ali do trigo, né? O que ele adicionou em cima do que já foi comprado, né? De fertilizantes, defensivos, sementes e tudo mais. É exatamente essa ideia. Bom, Nicole, então qual que é a diferença entre PIB do agronegócio e PIB da agropecuária? Essa pergunta também é bem interessante, também é fonte de muitas dúvidas. Por exemplo, né, uma dúvida que chega frequentemente ali para nós do CPEA é, bom, então qual que é a participação do agronegócio, né, no PIB brasileiro? Eu estou até escrevendo um texto sobre isso, né, para ajudar a esclarecer, faz parte do nosso trabalho, né, a gente calcula o indicador, ajuda as pessoas a entenderem melhor esse indicador, mas a dúvida é, bom, o IBGE diz ali que a agropecuária representa 5% a 6% do PIB. O CPEA fala que é 25% ou 30%, né? É uma diferença muito importante nesses números. Qual que é a diferença? E essa diferença reflete bem isso, né? Reflete exatamente essa pergunta que você me fez. O IBGE calcula o PIB da agropecuária, o CPEA calcula o PIB do agronegócio. E a agropecuária, né, só um detalhe, o IBGE é a instituição oficial do Brasil que lida com esse tipo de conta nacional, com esse tipo de cálculo de PIB, e o IBGE segue normas, né, padrões internacionais para realizar esse cálculo, entre eles o padrão sobre como agrupar as atividades econômicas, né? E considerando esses padrões, quando o IBGE divulga aqueles PIBs trimestrais, né,
né, que tem do Brasil e tem de setores que todos nós acompanhamos, ele divulga para agropecuária, para indústria, que tem algumas desagregações ali, né, extrativa, transformação, construção e tal, e serviços, essa é a desagregação. E o que é a agropecuária? É o setor que explora ali diretamente os recursos vegetais e animais. Então, os números de PIB da agropecuária do IBGE dizem respeito exclusivamente ao que a gente chama ali de dentro da porteira. Já o CPEA mensura o agronegócio, é um conceito diferente, ele é mais abrangente, ele pega tudo isso que a gente conversou um pouquinho ali na última pergunta, né? Toda a sequência das cadeias, desde antes da porteira, passando pela porteira e também nas agroindústrias e nos agroserviços, né? Que nós chamamos. Então, vejam que o que a gente está medindo, né? É bem diferente, são coisas diferentes que estão sendo medidas, né? Qual número, então, as pessoas devem utilizar? Depende, né? Se vocês querem saber a dimensão do dentro da porteira na nossa economia, o número adequado é o do IBGE. Se o objetivo é saber, não, quero entender a dimensão econômica do agronegócio, né, do que está relacionado ali com a agropecuária também, aí a gente deve recorrer ao número do CPEA. Então, é só importante ter essa clareza, né, Natália, quando está usando o número do CPEA, a gente não está fazendo referência apenas à agropecuária, mas há uma diversidade ali de indústrias e serviços que fazem parte desse agregado do agronegócio, né? Muito bom, Nicole, é isso mesmo, fica bem nítido que, assim, os dois são importantes e eles podem ser usados para avaliações diferentes, porque um realmente está focando a parte de produção, né, agrícola e pecuária, e o outro pegando as cadeias produtivas, desde os insumos até a sua industrialização, processamento. Exatamente, não são números que competem, né, são números que se complementam. Isso mesmo. Então, a gente teve recentemente divulgado o resultado do PIB do agronegócio de 2022, né, do primeiro semestre. Como que se comportou o setor nesse período, Nicole? O que a gente teve de resultado do PIB do agronegócio? Quais foram os principais destaques, seja de alta ou de baixa, do que é avaliado dentro desse PIB? Olha, após 2 anos sucessivos com o agronegócio alcançando recordes, né? Então, o PIB do agronegócio chegou num recorde em 2020, renovou esse recorde em 2021, e depois disso, agora, nessa parcial, né, do primeiro semestre de 2022, a gente teve uma queda de 2,48%, sendo exata, né, no PIB do agronegócio, e essa queda, ela foi bastante predominante ali entre os ramos e segmentos do setor. Então, o ramo agrícola, que é o que, né, envolve ali todas as cadeias relacionadas ao vegetal, teve queda. O ramo pecuário, né, que é o ramo que envolve todas as cadeias de origem animal, teve queda também. E se a gente observa essa sequência da cadeia, né, essa outra perspectiva, o único PIB que cresceu no primeiro semestre foi ali antes da porteira, o PIB do segmento de insumos. O PIB recuou na agropecuária, o PIB recuou nas agroindústrias e o PIB recuou também no que nós chamamos de agroserviços. Então, o resumo da história é que o comportamento, por enquanto, em 2022 foi de queda para o PIB do agronegócio. Realmente faz todo sentido, porque a gente teve um incremento significativo nos insumos, principalmente em 2022. Em 2021, os fertilizantes já estavam subindo. 2022, por conta do conflito, ainda um movimento de alta, né? Em meados, ainda no primeiro semestre, ureia, tanto fosfatados quanto potássicos, tiveram uma tendência de alta. Alguns começaram a ter um leve recuo, mas os potássicos ainda têm se elevado, então a gente está falando de incremento de mais de 100% nesses insumos em 2022, para alguns perto de 200% até, tem alguns defensivos também com uma alta bastante significativa, então faz todo sentido que a gente veja isso expressado, revelado no PIB desse segmento de insumos, né? E isso, de fato, elevou os custos do produtor rural.
Então, eu já emendo uma outra pergunta, que às vezes a gente também responde bastante questionamentos aqui por parte da CNA, que é, a gente vê um PIB muitas vezes positivo, e aí a gente para avaliar, mas qual que é a situação real do produtor rural? Quando a gente vê um PIB positivo, significa que aqueles produtores estão numa situação favorável, que estão ganhando mais, que estão elevando suas margens? De que forma que o PIB do agronegócio, o que ele identifica para a gente poder falar se a gente está considerando a questão tanto de aumento de produção, ou de preços, ou de custos, né? Aumento de preços da commodity ou aumento de preços dos insumos? Como que a gente pode fazer uma avaliação nesse sentido, mais olhando para a situação do produtor rural? Outra excelente pergunta, Natália. Você está trazendo todos os pontos de dúvida aqui que nós também recebemos no CPEA, né? E, bom, por que é o caso, né? Por exemplo, nesse primeiro semestre essa queda do PIB que eu acabei de mencionar para vocês, um dos principais fatores que levou a essa queda foi o aumento de custos. Então, como você mencionou bem, esses custos já vinham subindo, né? Eles já subiram ano passado, mas no ano passado o aumento dos preços compensou, né? Digamos assim, o aumento dos custos. Nesse ano, essa situação se inverteu. Os custos, em geral, subiram mais que os preços, né, dos produtos agropecuários e agroindustriais, isso sempre comparando esse ano com o ano passado, né, de tal forma que esse aumento de custos, seja dentro da porteira para o produtor rural, mas também nas agroindústrias, ele é o principal fator de pressão que explica essa queda do PIB do agronegócio no primeiro semestre, e eu vou introduzir esse outro esclarecimento metodológico que você menciona, né? Por que o custo afeta o desempenho do PIB do agronegócio? Nesse aspecto, quando a gente olha para a evolução do PIB, nessas taxas de crescimento que são divulgadas, o CPEA também adota uma abordagem diferente do IBGE. Quando você pega o dado do IBGE, as variações de PIB que a gente vê naqueles dados trimestrais, né, que são sempre divulgados, eles se referem a volume. Então, se você pega o PIB da agropecuária do IBGE e a gente está observando um aumento do PIB da agropecuária, isso quer dizer que a produção, o volume de produção da agropecuária aumentou. A gente teve uma boa safra, a produção, né, dos animais aumentou também. No CPEA, a gente está interessada nisso que você falou, a gente quer saber como que está a renda do agente do agronegócio. Ele está entrando numa situação melhor ou pior, né, ao longo do tempo, e não só considerando só o seu volume de produção, mas como estão os preços dos seus produtos, os seus custos, né, então a gente fez também uma adaptação da metodologia, uma mudança, para conseguir captar isso que nos interessa. E tem um exemplo que eu acho que deixa isso bem claro. Se a gente tiver, por exemplo, num ano que a gente tem uma super safra, isso vai imediatamente se refletir num aumento do PIB do IBGE da agropecuária, ponto. E se nesse mesmo ano que a gente teve uma super safra, os custos subiram e os preços caíram, né? Então, em termos de renda, o produtor está numa pior situação, né? Ele produziu mais, mas ele produziu a um custo muito maior e quando ele foi vender, o preço dos seus produtos estava em queda. Isso vai gerar uma queda de renda. O PIB do CPEA capta isso. Então, novamente, não tem certo ou errado, são objetivos diferentes, né? Essa metodologia do CPEA inclui essa relação de preços de produtos e preços de insumos para captar a renda real, e esse é um dos fatores mais importantes para explicar, inclusive, a queda que a gente observou no primeiro semestre. Tá certo, Nicole. E aí, já pegando também o gancho do que você acabou de explicar, este ano é um ano que a gente tem um pouco exatamente desse exemplo que você deu, né? Custos elevados, a produção de algumas atividades crescendo, e aí os preços dos produtos caindo. Então, eu já deixo essa pergunta para você em relação às perspectivas, qual que é a expectativa do PIB do agronegócio para o fechamento do ano, né, para 2022? Só um detalhe, né, que
além do custo, só para a gente não deixar toda a queda do PIB do agronegócio atribuída a ele, eu quero só acrescentar 2 fatores, se você me permite, que também são importantes, né? Que embora a gente tenha, assim, uma boa produção de várias culturas, como você mencionou, a gente também teve muitos problemas climáticos, né, que afetaram também várias culturas, e especialmente vale a pena destacar o caso da soja, né, que a gente teve uma queda enorme, né, da produção, da produtividade com a estiagem, e a soja é uma gigante dentro do PIB, né, representa ali 35%, 40% do PIB da agricultura dentro da porteira, então o que acontece com a soja acaba se refletindo no agregado. E um outro detalhe importante que eu já vou puxar para a sua pergunta sobre perspectivas é a base de comparação, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas então o PIB está caindo em 2022, custo, a situação de produção de preço também não está muito legal, mas a gente está caindo algo, né, ali uns 2,5% arredondando, frente a um patamar recorde de PIB em 2021, então não quer dizer que é um resultado ruim, tá? A gente está com um PIB ainda muito bom para ser gerado em 2022. Mas, pensando em perspectivas, é um momento de muita incerteza, é bastante complicado falar de perspectiva de uma forma mais concreta, mas o que eu adiantaria para você, com base em toda essa conversa, é que o resultado de queda não deve se reverter. Então, daqui para frente, né, no fechamento do ano, pode ser que isso se amenize um pouco, a depender de vários fatores, ou pode ser que isso se agrave também, a depender de vários fatores. A gente está num momento bastante conturbado. Mas, até por esse patamar de comparação, por essa questão dos custos, a gente acredita que o agronegócio vai terminar 2022 com um PIB menor do que o PIB que ele gerou em 2021. O que nós temos que acompanhar realmente é os desdobramentos, né, que vão se refletir no comportamento dos preços aí nos próximos meses, nos preços dos produtos e nos preços dos insumos, que também são importantes para o comportamento do PIB do agronegócio. Olhar de perto o desempenho da economia brasileira, né, que inclusive tem surpreendido com alguns sinais mais robustos aí de recuperação, e isso é bastante importante para o agronegócio se a gente pensa em demanda, né, em especial para alguns setores, né, tanto agropecuários, ali, laticínios, quanto para várias agroindústrias que dependem bastante da demanda doméstica. Então, vamos ficar de olho, né, e como vai ser o desempenho da economia até o final do ano, e também o desempenho da economia global, como você já tinha comentado, né, no início aqui do podcast. A gente tem vários indícios de um desaquecimento ou mesmo recessão global, e isso também é importante a gente, né, acompanhar, pensando pela perspectiva da demanda externa para o agronegócio. Então, para fechar, o setor deve, de fato, terminar 2022 com queda. O tamanho dessa queda vai depender desses fatores que a gente vai acompanhar aí nos próximos poucos meses até o nosso ano acabar. Muitas vezes acaba sendo um ajuste, né, desse PIB, como você falou, tem um resultado no outro ano, é comum para as atividades agropecuárias, até por conta dessa instabilidade toda que a gente falou relacionada à produção, consumo e a própria produção, né, tem quebra num ano, e aí os preços sobem, depois uma recuperação dessa produção que influencia no PIB. Então, em certo ponto, depois de um recorde do PIB do ano passado, a gente pode estar tendo, como não é algo muito significativo também de queda, está tendo um leve ajuste desse resultado de 2021. Com certeza, Natália. Geralmente a gente vê isso acontecer, né? Exatamente como a oferta, em especial a agropecuária no campo, ela não pode responder imediatamente quando a gente tem um estímulo de preço, né? Então, o estímulo de preço vem, daí quando a oferta responde, o preço cai, né? Então, isso, de fato, a gente pega isso no PIB do agronegócio, mas esse período, os últimos 3 anos, e nós temos uma sequência de choques tão complexos, começando lá com a peste suína na China, e depois, né, uma sequência de pandemia e guerra, que tá até difícil separar essa dinâmica cíclica que a gente já espera, né, do ajuste da produção, de tanto choque que está vindo um em cima do outro e afetando esse resultado. Mas isso, sem dúvida, acontece, tá correto. Assim, já estamos chegando ao final, realmente foi bastante esclarecedor. A
A gente falou bastante sobre esses desafios aqui que ainda estamos sujeitos, né? Instabilidade aí para as próprias perspectivas do setor, do PIB, mas é importante ressaltar que o agronegócio ainda tem uma participação bastante expressiva no PIB do Brasil, né? De perto de 25%. Isso é bastante significativo, que mostra que realmente o país é um grande produtor de alimentos, fornece esses alimentos para o mercado interno e também para o mercado externo, gerando renda, empregos para a população. E a gente realmente trabalha aqui em conjunto com o CPEA, dentro da CNA, nessa representação do produtor, para que realmente possa ter tanto um crescimento do setor, quanto uma melhoria de renda para os produtores rurais, diante desse cenário tão desafiador que a gente tem vivenciando. Então, com certeza, Natália, um setor muito importante, muito significativo, tanto pela perspectiva de gerar emprego e renda, né, que é o que a gente está medindo aqui, o PIB, nós medimos lá no CPEA também o emprego, 20% também dos empregos gerados na economia são no agronegócio, e também pela perspectiva de que o setor produz esse bem essencial, né, para o desenvolvimento econômico, que é o alimento, né, e a gente está vivendo uma situação bastante complicada em termos de preço, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas se a gente olha para o histórico, né, do agronegócio, para os últimos 2 décadas, o setor tem conseguido fazer isso, produzir mais a preços cada vez mais acessíveis, né, fornecer realmente esse alimento para o nosso mercado interno, que é robusto, né? A gente tem muita gente para alimentar aqui no Brasil, e ainda produzindo excedentes para exportar, alimentar populações em outros países e trazer divisas para o Brasil. Essa é a história do longo prazo, né? E que a gente espera voltar para essa trajetória. Nós estamos passando por um momento, claro, bastante crítico, mas que eu espero que seja temporário, que a gente retome para aquela trajetória de longo prazo que eu mencionei. Sim, é isso mesmo. Já estamos um pouco melhor, inclusive relacionado ao período que a gente passou da pandemia, né? E com certeza isso também traz bastante aprendizado para o setor de se tornar resiliente frente a todos esses desafios. Bom, então chegamos ao final. Nicole, agradeço em nome da CNA a sua participação aqui no podcast Ouço Agro, a parceria também com a CNA, né? Em várias iniciativas. Aproveito para parabenizar o CPEA pelas iniciativas que tem, geração de conteúdo, de preços, informações, que é tão relevante para a gestão do produtor rural e também para outros agentes que atuam com interesses ou atuam no agronegócio de forma geral. É bastante relevante essa participação do CPEA. Espero ter você aqui com a gente em outras oportunidades para a gente falar um pouco mais desses assuntos que tem espaço para esclarecer, né, para o pessoal que está no agro entender um pouco mais do próprio setor e conseguir juntar forças aí para a gente explicar quão relevante e benéfico é o aumento da produção e do crescimento da agropecuária e do agronegócio de forma geral. Então, obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Natália, foi um prazer participar, né, falar um pouco, são assuntos um pouco técnicos, mas é importante que as pessoas do agro saibam, né, pelo menos por cima, né, o que significa esses indicadores, até para poder utilizá-los, né, e como ninguém é obrigado a saber, são assuntos técnicos, cálculos de PIB, variação, então eu fico bastante feliz de poder esclarecer um pouco, e quero dizer que nós do CPEA também estamos à disposição. Quem tiver dúvida sobre o indicador ou sobre como utilizá-lo, pode nos escrever que a gente responde, né? Sempre tentamos responder a maior parte das dúvidas que chegam, porque eu sei que é difícil, mas nós queremos que o indicador seja utilizado, seja bem compreendido. Então, foi uma ótima oportunidade, eu que agradeço. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, e a gente se vê no próximo episódio, sexta-feira. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.